Hello everyone! Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do EJATEC na área de linguagens, códigos e suas tecnologias e vamos falar um pouco de língua inglesa. Então vem comigo, acompanha aí o meu slide. Nós estamos na terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 2, unidade 3, bem pertinho da nossa reta final aí. E o nosso primeiro tema é sobre comida saudável. Como se diz comida em inglês? Em inglês, comida eu vou chamar de food. E o ato de comer é eat. Eat good é comer bem. Feel significa sentimento, sentir. Feel good, sentir bem. Então, essa nossa unidade, ela vai começar com a perspectiva de que comer bem vai te fazer sentir bem. Olha que legal. Vamos juntar dois temas, que é língua inglesa e saúde. Acompanha de novo aí o meu slide, presta bastante atenção. Nós sabemos que ter bons hábitos alimentares faz toda a diferença na nossa saúde. Por isso, o material de vocês traz esse texto. Esse texto eu tirei na íntegra aí do seu PDF. Título do texto: Eating Well. Eating é o... eat, não é comer? Se eu acrescento o ing na minha palavra, ele vai virar comendo. Eating well, comendo bem. Why is it important? Why eu sempre vou utilizar quando eu quero perguntar por quê. Por quê de alguma coisa. Então, se eu perguntar why, eu estou perguntando por quê. Why, olha aí. Why is it important? Why is it important? Por que é isso importante? Então, comer bem, comendo de forma saudável. Por que isso é importante? O texto ele vai estar para vocês dessa maneira aqui, completão em língua inglesa. E eu tenho certeza que vocês acompanharam aí nas unidades anteriores algumas dicas de leitura, que são dicas de... Primeira coisa, peguei um texto que eu não sei nada sobre ele. Eu vou me desesperar? Não vou. Vou arrancar os cabelos da cabeça? Não vou. Vou respirar fundo e vou primeiro procurar palavras cognatas. Lembrou da unidade anterior de inglês? É isso mesmo. Vou procurar palavras que eu já conheço, que eu sei que tem a escrita, a pronúncia e os significados semelhantes ao português. E vou procurar também palavras que eu já tenha utilizado alguma outra vez. Então, primeira dica de leitura, especialmente se você não tiver um dicionário nas mãos. Respira fundo, acalma seu coraçãozinho e vem na fé. Olha aí, vamos procurar palavras que se parecem com o português. No título, nós temos a palavra important, que significa importante. Depois, eu tenho a palavra day, affect, eu tenho, future, que é futuro, nutrition, de novo, important, combined, physical, activity, diet. E tem palavras que mesmo quem não sabe inglês já ouviu pelo menos uma vez na vida, como, por exemplo, a palavra help, que significa ajuda ou socorro. Lifestyle, está aí nas redes sociais, que é estilo de vida. Good, que significa bom. Então, nós temos uma série de palavras que, se a gente prestar bem atenção, a gente reconhece. Fiz esse meu primeiro trabalho de ler o texto buscando palavras que eu já conheço. Se eu fizer isso, se eu já buscar as palavras que eu conheço, vai ficar mais fácil eu fazer uma segunda leitura desse texto, porque eu já sei que ele fala de alimento, eu sei que ele fala de nutrição, ele fala de atividade, ele fala de corpo, ele tem palavras como bom.
Com essas palavras, eu já tenho uma ideia na minha mente de qual que é o tema principal do texto. Depois que eu fiz esse exercício, se eu tiver um dicionário em mãos, aí sim que ele vai ser útil. Então, eu nunca, jamais, em tempo algum, vou começar uma tarefa de inglês pelo dicionário. O dicionário é o último recurso. Então, fiz a minha leitura, marquei lá no meu arquivo. Muitas vezes, se você tiver acesso ao PDF impresso, ajuda pra caramba. Se não tiver acesso a ele impresso, transcrever texto aí no seu caderno, pode parecer uma coisa antiga, antiquada, mas é bom. Anota aí no seu caderninho e depois vai circulando. E eu ainda falo, quem transcreve esse texto do computador para o caderno, da tela para o caderno, ainda tem vantagem do que quem vai pegar ele já impresso, porque você vai praticar enquanto você está escrevendo, você está tendo contato com aquelas palavras, está pegando intimidade com elas. Intimidade é um caminho sem volta. Peguei intimidade com o inglês, aí vai fazer parte da minha vida. Então, fiz a primeira leitura, circulei as palavras que eu conheço e circulei as palavras cognatas. Vamos conferir a tradução? Acompanhe aqui comigo. Primeira frase. Your food choices each day affect your health. As suas escolhas... suas escolhas alimentares, your food choices, each day affect. Each day affect, day não é dia, each day, diárias, affect, afetam. Your health, afetam a sua saúde. How you feel today, como você se sente hoje? Amanhã, tomorrow, in the future, no futuro. Olha o tanto de seta que eu fiz aí. Tem muitas palavras que elas são identificáveis só nessa primeira frase. Lembra do exercício que eu fiz? Day, affect. Today é uma dessas palavras que estão no nosso dia a dia, estão nas músicas que a gente ouve. Então, mesmo que eu não conheça muito inglês, eu vou ter uma noção que today é hoje. Se eu estou falando de hoje e estou falando do futuro, essa aqui ela só pode ser o que está no meio do caminho. Hoje, amanhã e no futuro. Olha só que legal. Destaquei uma outra palavrinha aqui que é importante você saber ela de cor e salteado. How. Sempre que aparece esse how, ele significa como. Ele é muito utilizado para respostas, para explicações e para perguntas. Tem uma pergunta em inglês que a gente faz com muita frequência. How are you? Lembram dessa pergunta? How é o mesmo que está aqui. Significa como você está, como vai você. Então, essa palavrinha, sempre que ela aparece, ela significa como. Vamos para a próxima frase. Na verdade, é um parágrafo bem grandão. Ele começa com uma coisa que a gente já conhece. Good, que é bom, ou boa. Good nutrition, palavrinha cognata, parece com o português. Good nutrition, boa nutrição. Is é o verbo to be, eu sei que significa é. Is an important part. É uma parte importante, ó, a palavra part aqui, of leading a healthy lifestyle. É uma parte importante de um estilo, lifestyle, estilo de vida, healthy, saudável. Aí eu destaquei outra palavrinha em negrito, combined. O que é combined? Parece uma palavrinha do português, parece combinar. Terminou com ed. Todo verbo em inglês que termina com ed é passado. Então, combinada, quando eu combinar, se eu combinei, ó, combinada, with physical activity, combinada com atividade física. Your diet can, sua dieta pode. O verbo can, ele sempre vai indicar possibilidade.
capacidade, a habilidade de fazer alguma coisa. Dica de ouro da professora. Estou tentando entender o texto. Apareceu a palavra can. Ele significa sempre. Pode. Mas pode no sentido de ter a habilidade para fazer alguma coisa, ter a capacidade de conseguir fazer algo. Então, quando eu digo combined with physical activity, combinada com atividade física, your diet, sua dieta, can, pode ajudar, help you to reach and maintain a health. Pode te ajudar a ter e manter a saúde. Olha que coisa incrível. E outra palavrinha que a gente vê demais, a palavra diet. Quem nunca ouviu falar de Coca-Cola diet? Ou um outro refrigerante diet, manteiga diet? Você vai no supermercado, tem lá a prateleira. Normal, diet e light. Não tem? O diet, para quem está de dieta, o light, o que é leve. Qual que é a dieta do diet? Diet Coke. É aquela dieta do menos açúcar, enquanto que o light muitas vezes é menos gordura, porque light é leve, diet, dieta. Então, uma Coca Diet, se eu for traduzir o nome, vai ficar Coca Dieta. Guaraná Diet, Guaraná Dieta. Olha que louco. Palavra diet, palavra cognata. Vamos continuar aí. Lembrando que essa tradução não está disponibilizada no PDF de vocês. Eu trouxe para facilitar o entendimento do nosso texto de referência. Próximo parágrafo. By taking steps to eat healthy. Taking é o verbo take mais ing. Sempre que eu tenho ing na minha palavra, eu tenho um present continuous. Então, by taking eu vou traduzir como tomando. Esquece esse ao aqui, esse aqui é erro de digitação. Tomando medidas para uma alimentação saudável. Por que tomando medidas? Porque isso aqui é uma expressão idiomática. By taking steps, se eu for traduzir ao pé da letra, ficaria ao tirar os passos ou ao seguir os passos. No Brasil, a gente dá aquela acochambrada e traduz como a expressão tomando medidas ou ao tomar medidas. Tem as duas traduções, mas a mais correta seria tomando por causa do present continuous. É uma ação que ela começou, mas ela ainda não terminou. Você não vai tomar as medidas no futuro, você tomando a partir de agora medidas, steps ou fazendo passos to eat healthy, para comer de forma saudável ou para uma alimentação saudável. You will be your always getting. Olha aí onde eu circulei. O que é esse LL aí na minha frase? Isso aí confunde muita gente na hora da leitura. Quando eu tenho uma palavra que tem um apóstrofe e LL logo depois, eu tenho uma abreviação. É regra. Então, que abreviação é essa? É do verbo do futuro will. Sempre que eu tenho a abreviação do verbo will, ele come a maior parte da palavra, põe aquela vírgulazinha em cima, que é o apóstrofe. LL indica que o restante da minha frase está no futuro. Acompanha aqui comigo na tela. Foca aí na tela para mim. Observem. You will. Eu vou sempre na leitura pronunciar. You will, como se a palavra tivesse escrita completa. Ó, esse will é esse LL. You will be on your way to getting the nutrients. O que está dizendo? Você, you, estará. Ó, you will be. Você estará no caminho, ou no seu caminho, your way, no caminho certo, para obter o quê? Nutrientes que o seu corpo, body, precisa
para ficar, para estar, para se manter saudável. Active and strong. Eu tenho aí outras palavrinhas que a gente usa muito. Active significa ativo. Strong, a maioria de nós não precisa nem traduzir. Quem jogou videogame, quem vai na academia, já escutou a palavra de strong, que é forte, força. Então, os nutrientes servem para nos manter healthy, que são saudáveis, strong, forte, and active, ativo. Olha quanto vocabulário legal. E olha aí, a maioria das palavras que eu estou marcando aqui são palavras cognatas. Ó, physical activity, atividade física. Com atividade física, making small change. Aqui eu posso traduzir como fazer pequenas mudanças, mas o mais correto é fazendo pequenas mudanças por causa do ing. Então, com atividade física, fazendo pequenas mudanças in your diet, na sua dieta, can go, você pode ir ou você pode ajudar muito, a long way and it easier than you think. É muito mais fácil do que você pensa. O verbo think significa pensar. Muitas vezes eu utilizo o I think para as coisas que eu acho, que eu penso, que eu acredito. Então, eu posso traduzir com o think como você pensa, você acha. Do you think? Que você pensa, que você acha, no sentido de que você acredita naquilo, certo? Vamos aí finalizar o nosso texto. Now, esse now, todo mundo já deve saber que é agora. Right now, agora mesmo. Now é um advérbio de tempo que indica o presente momento. Now, acompanha aí na tela. That you know the benefits, it's time to start eating healthy. Now, agora que você conhece os benefícios, é hora ou é tempo, as duas traduções são corretas, é tempo de começar comendo, olha só o ing aqui, comendo, de forma saudável ou comendo bem, eat healthy. Observem quantas palavras aí são palavras que se repetem em diversas atividades. A palavra know, que significa saber. Todo mundo já ouviu a expressão I don't know, eu não sei. É essa palavrinha aqui, know. Significa saber, conhecer. Benefits, parece com o português, palavra cognata, benefícios. Eating, eat, são palavras que apareceram no texto todo, se referindo ao ato de comer ou de se alimentar. Então, esse texto, ele é a base de tudo que nós vamos ver nesta unidade agora. Então, no finalzinho do nosso vídeo já está chegando. O que eu quero de vocês? Que vocês se esforcem na leitura e que sigam as dicas que eu dei. Eu espero que, com essa nossa leitura, com uma tradução aproximada de cada parágrafo, vocês estejam mais fortes, mais confiantes para tentar fazer a sua leitura. Vocês não podem depender sempre da tradução que a professora traz para vocês, porque se vocês ficarem muito dependentes, na hora que chegar as atividades avaliativas da plataforma ou a atividade final que vocês vão fazer aí para dar a sua nota total, você vai ficar perdido e vai ficar com aquela batedeira, aquela ansiedade, meu Deus, que texto enorme de inglês. Então, para vocês controlarem a ansiedade, melhor forma de praticar é, depois desse vídeo, pega aí o material, passa o texto para o caderno,
faz a atividade de ler circulando as palavras, ler novamente e tenta fazer a sua tradução. Não precisa ficar igual à minha, precisa ter as principais ideias, mas você não precisa escrever exatamente do mesmo jeito. Até porque em tradução não existe tradução exata ou tradução literal. A gente traduz as ideias principais com o nosso vocabulário da nossa língua materna, do nosso português. Então, o que você entendeu, anota aí no seu caderno. Do parágrafo 1, eu entendi isso, isso e isso. Do parágrafo 2, eu entendi isso, isso e isso. E a mesma coisa até terminar o texto. Combinado? Boa sorte aí nos estudos e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.